2 minutinhos apenas para, diante da comunidade, agradecer todas as pessoas que trabalharam com os acertos ou falhas na nossa cerimônia eucarística de hoje. Mas é aquela história: se erramos, era com desejo de acertar, não foi de propósito. Por isso, diante dessa realidade, nossa pequenez, nossa fragilidade, ainda aprendendo a celebrar solenemente os mistérios que são tão grandes, que às vezes são tão pequenos e poucos e limitados, para corresponder a esse mistério grandioso por meio de uma celebração imponente ou uma celebração mais bem preparada, mas com a nossa pequenez, com a nossa fragilidade, entregamos ao Senhor todo o nosso trabalho realizado esses dias. Desde ontem, agradeço a todas as pessoas que efetivamente colaboraram para o clamoroso tapete para Jesus Eucarístico passar por cima. Mostramos para o mundo que devemos gastar, sim, assim que nós podemos, assim como a gente pode gastar tempo pintando a bandeira do nosso país, não pelo nosso país, mas pela pequena seleção brasileira. Digo isso porque às vezes nós brasileiros amamos muito mais uma seleção do que o próprio país como ele é e como deve ser. Amar a pátria é muito maior, mas é muito maior do que um time de futebol. É muito maior. E aí, pessoas que gastam tempo para homenagear esta seleção. Podemos sim assistir os jogos, aplaudir, soltar fogos, reunir a família, comer pipoca, comemorar gol quando sai, Mas muito maior é Deus. Muito maior do que o país é Deus. Muito maior do que todas as coisas criadas neste mundo, é o próprio Criador, é nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Então, o testemunho profético de nós estendermos o tapete feito manualmente, de maneira artesanal, começando na noite anterior, varando a madrugada, e deixar colorido, muito mais bem preparado do que apenas as pinturas realizadas em prol de uma seleção. Eu quero parabenizar a todos os que fizeram isso, a todos que trabalharam, a todos que lutaram, a todos que fizeram esse serviço manual, e dizer que 2014, em pleno jubileu de 200 anos, o nosso tapete foi um tapete maior do que 2011, 2012, 2013. Esse é o terceiro tapete artesanal feito agora nos tempos de hoje. Nós queremos, assim, de uma maneira bem simples, toda a comunidade que gostou, toda a comunidade que tem no seu coração deseja agradecer cada um, que talvez você não saiba nem quem foram, mas que vocês querem assim também homenagear e agradecer. Claro que não fizeram isso para ganhar aplausos, espero que não fizeram para ganhar aplausos, porque é nas palmas que a missão morre, Tem que ter muito cuidado com palmas, Mas é uma forma singela de agradecermos o bem que alguém fez pensando em Cristo e fez para a nossa comunidade, para dar um testemunho de que o nosso Rei, nosso Senhor, aquele que pode nos levar para a verdadeira salvação, a verdadeira alegria, é merecedor de muito mais do que foi feito de ontem para hoje. A todos que confeccionaram esse tapete lindo e maior de todos até agora, esperamos que no próximo ano supere a eles uma salva de palmas. Se tiver alguém que ajudou, vem pra cá, ajudou a fazer o tapete. Eu vi que tinha homens, tinha mulheres no meio, não era só. Mas se estenda, não fica atrás do outro não, porque senão quem é baixo ninguém vê.
Eram só esses? Tinha muito mais. A Natália para frente. Muito bem. Porque são tão poucas mulheres, né? Muito bem. Né? Um salve de palmas de novo para eles. No 3, vamos dizer muito obrigado. 1, 2, 3. Muito obrigado. Amém. Ótimo, maravilha. Né? Olha, eu também quero que os ministros da Sagrada Comunhão fiquem em pé, porque não trabalharam só hoje, mas trabalham o ano todo. Né? Levando Jesus em cada escola aos doentes, aos enfermos, né? Que está ajudando a distribuição da comunhão nas grandes festas e durante a semana, esse Senhor Santíssimo, enfim, aos ministros da Sagrada Comunhão, eu tenho salve de palmas. A todos da liturgia, uma salve de palmas. A todos os nossos coroinhas que estão em extinção, uma salve de palmas. Eu pedi perdão deles porque não pude colocar mais coroinhas dessa procissão, né? Que foi mistura de coroinhas, né? E no próximo ano a gente quer que seja ter mais coroinha do que gente, né? Mais coroinha gente na nossa comunidade. Estou brincando, né? E queremos também agradecer ao Ministério de Música que tentou, ralou, quase arrasou, né? Mas fez um bom trabalho. Construímos Jesus na rocha sagrada. Tem um povo que gosta de puxar o sarro, sardinha para a sua vaca. Mas é bom que eu jamais esquecer quando eu combato, né? Eu não ia esquecer de agradecer o texto dos homens, né? Sabe que são comigo. O texto dos homens que ajudaram a levar o povo, né? Que é uma grande novidade da nossa paróquia, né? A presença masculina maior, né? E isso a gente atribui também ao crescimento, ao aumento de pessoas nessa celebração, nesse dia de hoje. E por fim, eu quero concluir minhas palavras dizendo que um dos objetivos do meu trabalho pastoral aqui em nossa paróquia, hoje eu termino nessa missa de Corpus Christi, Corpo de Deus, festa da Eucaristia, para mim é comprovado. Talvez o meu anseio, o meu desejo dado por Deus de querer sempre muito mais, né? Esse desejo de que tenha muito mais pessoas adorando a Jesus sacramentado, esse meu desejo de ter o mundo todo adorando Jesus sacramentado, talvez ainda fique um pouquinho de poderia ser mais, poderia ter mais. Mas lembro muito bem, não sei se todos aqui recordam, que um dos meus objetivos de trabalho pastoral é fazer dessa paróquia uma paróquia adoradora, uma paróquia eucarística, essa palavra que eu usei, uma paróquia eucarística, porque ao chegar nesta terra eu percebi, amados irmãos, vocês amavam Jesus sim, já tinha uma evangelização de mais de 200 anos, sim, mas eu percebi algo importante e que poderia melhorar muito mais, porque eu percebi a devoção eucarística desta comunidade, desta paróquia. Quando eu cheguei, ela era muito pequena diante do que poderia ser e do que Deus merece. Não estou dizendo que não tinha, havia, mas os sinais mostravam que parecia que esse trabalho de amor à Eucaristia estava um pouco a desejar. Ao perceber, ao chegar, que viu o ostensório dessa comunidade que nós acabamos de guardar depois dessa procissão, era um ostensório todo um pouco ralado. Parecia que muitos tempo atrás tinham passado por um banho de ouro. E o pior, a peça que sustentava a hóstia consagrada era uma peça feita de acrílico e feito pelas mãos de uma leiga, de leigos, porque sentia compaixão da presença de Jesus consagrado, que quando era preciso
desse ostensório quase esquecido no sagrado, na sacristia, ainda era colocado de uma maneira arranjada, porque não dizia uma gambiarra para segurar Jesus. Isso doeu no meu coração. E naquele tempo nós não tínhamos verba de dízimo e pouca oferta para fazer a restauração digna, porque naquele tempo, em 2009, já foi nos dado um orçamento de R$5.000. E eu corri atrás dos casais, corri atrás, sobretudo, do apostolado da oração e da mãe rainha, e eles curtearam essa despesa que até então a paróquia não tinha. Mas o meu coração ardia para ser urgente, por isso que eu saí todo aí pedindo para que esse ostensório tivesse mais dignidade, para que o Senhor dos Senhores tivesse, uma peça completa para ser colocado diante dos fiéis. Também percebi que as orações eucarísticas, o povo quase que não sabia e nem respondia direito. Os cânticos eucarísticos eram mínimos. Me surpreendi quando na novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que trouxe para essa paróquia, também porque tinha a presença sacramental de Jesus na Eucaristia, quando Jesus era colocado no altar, no ostensório, era exposto, poucos fiéis se ajoelhavam. Quando Jesus passeava, Jesus na Eucaristia passava pelos fiéis, e os fiéis ficavam como se não tivesse passado ninguém. Não dirigiam-se a Jesus sacramentado, não acompanhavam com o seu corpo, com o seu olhar, Jesus sacramentado. Isso me preocupava muito. Poucas pessoas vinham adorando Jesus sacramentado. Então foi o Espírito Santo disse: quinta-feira, dia de Eucaristia, coloque Jesus para ser exposto. Mas tinha um outro problema. Ministros extraordinários da Sagrada Comunhão estavam apenas em 3 pessoas, e algumas já enfermas, não podendo mais fazer esse trabalho. E aí a gente teve que convocar novas pessoas, formar essas pessoas no centro pastoral. Foram semanas e semanas, meses e meses, marcamos com o seu bispo, e no dia 10, se não me engano, 8 de agosto de 2010, outros ministros foram investidos para poder cuidar desse trabalho de adoração, e o melhor ainda, poder chegar nas famílias, levando aos doentes o Santo Sacramento. Então, só assim essa comunidade poderia se tornar adoradora e eucaristizada. A adoração a Jesus sacramentado todas as quintas-feiras, os idosos, os enfermos recebendo Jesus na Eucaristia nas suas casas. A adoração feita semanal na novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro também. E também uma adoração muito mais bem preparada, como era na Quinta-feira Santa e hoje, Quinta-feira do Corpo de Deus. Eu tenho minha lembrança muito clara. Parece que foi ontem. Não tinha a metade de pessoas na igreja, na missa do Corpo de Deus em 2009. Me preocupei muito. O que foi que o padre fez? Já foi logo colocando o tema do primeiro festejo celebrado nesta terra, em agosto de 2009, com o tema Maria pela força, Maria e Eucaristia. Era o tema, o lema agora mesmo em si, não estou recordando direitinho, né? Mas Maria missionária pela força da Eucaristia. Uma coisa assim, Maria missionária pela força da Eucaristia. E refletimos 10 noites aqui sobre a importância da Eucaristia, aonde houve um pouco de batalha, derramar lágrimas ao ouvir cânticos e pregações a respeito da Eucaristia. Logo as pessoas perceberam, a pregação deste padre é longa, mas sempre será longa. Aonde eu perceber, em todos os lugares que eu andar, que eu perceber que as pessoas têm sede de Deus e que as pessoas precisam conhecer e conhecer melhor a nossa fé cristã, a nossa fé católica, para poder amar mais. E a gente tem que gastar tempo
na celebração, porque eu não posso ser catequista, não dá para eu ser catequista, eu não dou conta para dar catequese para as crianças, jovens e adultos. Então, preparo os catequistas para tanto e assim posso também complementar na pregação, aonde leva o povo de Deus a conhecer os mistérios da fé. E isso deve ser uma pregação verdadeira de um sacerdote, uma paróquia que ama, uma paróquia que quer ver os filhos e filhas santificados rumo à terra prometida, enfrentando todos os desafios e sabendo aonde se segurar nos momentos difíceis, onde se segurar para de fato ter a salvação. E é o mistério da nossa fé. E o mistério maior, o milagre maior que nos sustenta em toda a nossa vida é o mistério eucarístico. Por isso devemos tornar a igreja uma igreja eucarística. E assim, amados irmãos, desejo a todos que amem cada vez mais a Eucaristia, adorem a Eucaristia, gastem tempo com a Santíssima Eucaristia, venham visitar o tabernáculo, venham visitar Jesus Eucarístico, venham passar 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos diários aqui, venham visitar, venham adorar Jesus na quinta-feira, venham na terça-feira e venham, sobretudo, na Santa Missa, que é lá onde celebramos o sacrifício de Cristo e comungamos e recebemos Jesus na Sagrada Comunhão. Desejo a todos muita paz. Vocês sabem que no próximo ano não estaremos aqui para passar por esse belíssimo tapete, olhar o rosto de vocês e continuar nas pregações longas e também pedindo, para que nossa igreja cresça. Faço isso com o desejo que vocês conheçam os mistérios da nossa fé de uma maneira mais profunda, para viver a fé de vocês muito mais profunda e os costumes de Deus, os costumes da igreja que está lá escrito no nosso catecismo e que precisam ser expressados a cada domingo, a cada momento, pelas nossas pregações. E também ensinar vocês a rezar profundamente no encontro pessoal com Deus. De já peço perdão de todo o meu coração pelas minhas fraquezas, minhas indelicadezas, minhas grosserias, minhas impaciências humanas. Como eu disse, muitos que prepararam esta celebração, que podem ter falhado, mas falharam com o desejo de acertar. Da mesma forma, vos digo, queridos irmãos e irmãs, tudo que fiz nessa comunidade, se teve falhas, mas foi com o desejo de acertar e fazer o melhor para Deus, conduzindo vocês à verdadeira fé, ao mergulhar nos mistérios de Deus, que dá a vocês vida, esperança, paz, força nesse mundo tão difícil de caminhar rumo à casa do Pai. Muito obrigado. Viva Jesus sacramentado! Viva a Santíssima Virgem Maria! Viva comigo, glorioso São Gonçalo! Viva o Conselho dos Santos do Templo de São Gonçalo! Viva todo o povo de Deus! Viva todos os grupos pastorais, ministérios, movimentos de nossa comunidade! Vamos. Amém. O Tríduo do Coração de Jesus, que começa dia. Nós convidamos todas as pessoas, todos os zeladores, para o Tríduo ao Coração de Jesus. Terça-feira, dá início às 6h30, a novena ao Sagrado Coração de Jesus, em seguida a Santa Missa. Na quarta-feira, 6h30 também, Santa Missa, e na quinta-feira, dia 27, a festa do Sagrado Coração de Jesus. Vamos nos despedir cantando, Viva o Sagrado Coração de Jesus! Viva! Não ajudar. Agora, quem está posto a adoração, quem é que devota o coração de Jesus, vamos nos pedir da festa da Eucaristia, aqui olhando para Jesus, seu coração, cantando aquele canto que todo mundo sabe.